Olá, IPV Nova, boa noite a todos e convidamos a todos vocês daí das suas casas para cultuar, adorar e louvar a Deus conosco nesta noite. Que possamos dar-te, é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente. Possamos dar-te, é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que possamos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, e assim para sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus. Esse Deus que vive e que permanece para sempre é o Deus que nós louvamos e é o Deus que nós adoramos. Eu lembro de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, muito similar ao que estamos vivendo agora nesses tempos de reclusões dentro de nossas casas. No passado, o povo de Israel foi escravizado lá no Egito e o povo começou a clamar a Deus para que Deus o livrasse daquela escravidão e daquele jugo pesado que estava sobre eles. Sendo assim, o clamor do povo de Israel naquela ocasião chegou a Deus
Deus ouviu aquele clamor e chamou Moisés e Arão naquela ocasião e disse o seguinte: fala para o povo, para pegar um cordeiro, sacrificar o mesmo, recolher o seu sangue, assar esse cordeiro e comê-lo. E se um cordeiro for muito para aquela casa, manda dividir para os mais próximos. Depois disso, entre na sua casa, passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e tranque as portas das suas casas. Fique lá dentro. Muito similar ao que nós estamos vivendo hoje. E Deus disse: nessa noite eu passarei, e aquela casa que tiver o sangue do cordeiro, o destruidor não entrará nela. Nós temos o sangue do cordeiro em nossos corações. E quero fazer uma pergunta a você: você tem o sangue de Jesus Cristo em seu coração? Outra pergunta: a sua família, a sua casa tem o sangue de Jesus Cristo? Se não tem, não se preocupe. Este é o momento de reclusão que você está. Pregar o Evangelho para a sua família, para os seus amigos, apresentar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque Cristo veio aqui, Ele nasceu, morreu sim, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, mas ressuscitou e vivo está. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este mesmo sangue é o passaporte para a vida eterna com Cristo. Cante conosco: Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado pra nos
vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor. Meus queridos irmãos, desejo saudá-los com a graça, com a paz e com a bendita misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo passado, dia 15 de março, no culto da noite, nós procuramos dar na pregação uma resposta a algumas indagações que me tinham sido feitas acerca deste momento pelo qual passamos em Londrina, no Brasil e no mundo inteiro acerca do coronavírus. Confesso, como disse semana passada, que me senti incomodado porque percebi que algumas pessoas estavam desejosas de terem uma resposta que tivesse algum respaldo bíblico e algum conceito escatológico. Orei a Deus e de repente cai no meu coração um texto bíblico em 2 Crônicas, capítulo 7. E no domingo passado, iniciamos a pregação falando do que é que Deus propõe naquele texto e que resposta Ele diz que pode nos dar se nós levarmos em consideração as sugestões dEle diante de cada um de nós, diante dEle mesmo. Então eu quero voltar ao texto da semana passada, dia 15, que diz assim em 2 Crônicas 7, de 11 a 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou e efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto que nós acabamos de ler é um convite coletivo ao avivamento ou ao reavivamento. Eu não posso deixar de pensar no que seria o Brasil se o povo se humilhasse, se o povo orasse, se o povo se desviasse dos seus maus caminhos, se o povo buscasse a face de Deus. No entanto, eu quero lhes falar sobre como eu e você devemos viver à luz do nosso texto bíblico nesse momento de crise pelo qual estamos passando. Há aqui no versículo 14, 4 verbos sugeridos por Deus ao seu povo. Eles são humilhar-se, orar, buscar e se desviar dos maus caminhos. Esses 4 verbos, se praticados, encontrarão em outros 3 verbos que estão no coração de Deus as respostas necessárias para esse tempo. Os verbos que estão no coração de Deus são ouvir, perdoar e curar.
Ambos estão no verso 14. O que esses verbos divinos querem nos dizer? Querem nos dizer que Deus ouve quando nos humilhamos diante dEle e oramos a Ele e buscamos a face dEle e nos afastamos dos nossos maus caminhos. O texto diz que Deus perdoa os nossos pecados quando nos humilhamos diante dEle, quando buscamos a sua face e nos afastamos dos nossos maus caminhos. O texto vai nos dizer que Deus sara a terra quando nos humilhamos diante dEle, quando oramos a Ele, quando buscamos a sua face e quando nos afastamos dos maus caminhos. Então, o que é que nos cabe fazer diante da proposta de Deus? Vamos aos verbos humanos que estão encadeados. Um leva ao outro subsequentemente. E no dia de hoje nós mencionaremos 2. E no próximo domingo, outros 2. O primeiro verbo é humilhar-se. Humilhar-se é reconhecer que estou longe dos padrões de Deus. Humilhar-se é reconhecer que eu não sou superior a ninguém, nem melhor do que ninguém. Humilhar-se é reconhecer que eu sou dependente de Deus. Ele tem o controle da minha vida e da vida de todo ser humano. Posso e devo fazer algum planejamento para a minha vida, mas nada me garante que eu vou conseguir realizar aquilo que planejei. E aí, eu me lembro da carta de Tiago, no capítulo 4, versos 13, 14 e 15, que nos ensinam. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como o vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e faremos aquilo. Humilhar-se é reconhecer que eu sou peregrino, sem pátria definitiva e sem casa definitiva aqui na terra. O segundo verbo é o verbo orar. Meus queridos, todos sabemos o que é orar. Orar é falar com Deus. Orar é espiritualizar situações, circunstâncias e necessidades terrenas, levando à presença de Deus através de um diálogo. E aqui eu quero lembrar que orar também é quando eu intercedo pela cidade de Londrina, pelo Brasil, pelo mundo, pelos políticos, pela sociedade médica, que estão se desdobrando na busca de conhecimentos e informações que possam oferecer à sociedade como cura para esse mal que é irreversível, a não ser através de procedimentos curativos. Eu me lembro que Abraão, em Gênesis capítulo 18, do versículo 16 a 33, ele diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou até despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes
que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça ouvir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Versículo 23. Então aproximou-se dele e disse: Abraão, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás, não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Verso 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei a cidade. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor dos 40, não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se encontrares somente 10? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Se eu quero entender o que é oração, eu devo ler e reler esse texto, porque a palavra que me salta dele é que Abraão agiu como um intercessor através da oração. Do que Londrina está precisando? Do que o Brasil está precisando? Do que o mundo neste momento está precisando? Senão que o povo de Deus em todos os lugares e em toda parte se ajoelhe diante do Senhor e ore ao Senhor e clame ao Senhor. Coloque-se como alguém que é um intercessor de outros diante de Deus. É defender alguém e uma causa diante de Deus. Eu sei o que é oração. Eu sei o que eu devo fazer, como Abraão fez, interceder insistentemente a Deus, sem ser abusivo, sem questionar a pessoa de Deus e os desígnios de Deus. Diante de Deus, eu devo orar pelas pessoas, mas por que eu não faço isso? Eu oro porque não sou suficientemente humilde diante de Deus para orar.
eu devo me quebrantar, eu devo reconhecer as minhas limitações e reconhecer a soberania e a autoridade de Deus. Primeiro, eu tenho que me resolver diante de Deus. Depois eu tenho que tentar resolver as questões pelas quais eu estou orando e falando com Deus. Ainda digo que Deus não me abençoa. Eu não oro porque tenho medo de depender. A humildade leva à oração e à dependência. Eu não oro porque não quero ralar os meus joelhos, porque quem ora, mesmo que em pé, está com a alma e o coração ajoelhados diante da pessoa do soberano Deus e do soberano Senhor. Lendo os evangelhos, eu vejo quantos se ajoelharam diante de Jesus para serem abençoados pelo Senhor Jesus. O leproso pediu de joelhos por cura e foi curado. Mateus capítulo 8, versículo 2. A mulher Ciro-fenícia pediu de joelhos por sua filha e Jesus curou a filha daquela mulher. Mateus 15, 25. Eu quero ser abençoado, mas às vezes não quero ajoelhar a minha alma, o meu coração, os meus motivos, os meus pedidos diante do Senhor. Meus queridos, não nos esqueçamos que a proposta de Deus é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se desviar dos seus maus caminhos, então diz Deus, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Às vezes eu e você não oramos porque não queremos nos submeter ao senhorio de Jesus, não queremos estudar e absorver o estudo bíblico na nossa vida, como a Bíblia diz que devemos fazer. Sobre oração, nós precisamos separar tempo, nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, pela certeza de que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Porém, se eu oro, eu encontro sabedoria para agir, eu encontro sabedoria para viver, eu encontro sabedoria para interceder por esta situação em Londrina, no Brasil e no mundo, eu encontro forças no ensino bíblico, no Espírito Santo, para realmente me ajoelhar diante de Deus, sabendo que se eu me humilhar e orar, eu terei feito pelo menos metade do que Deus propõe que eu faça. Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Se oro, é porque o meu caráter está afetado pela graça de Deus. Se eu oro, é porque o Espírito Santo me estimula e me motiva a buscar a face de Deus. Se eu oro, eu sou alguém que busca a Deus, que vive com Deus, que se submete a Deus. Meus queridos, neste tempo de tanta crise e dificuldade, qual é a opção que nós temos? É aceitarmos a proposta de Deus. E qual é a proposta? É que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. A mensagem não encerra aqui. Nós vamos continuar durante a semana falando com você, transmitindo a palavra de Deus para você. Queremos que você esteja firme nessa crise, constante nesta crise, abundante nesta crise, sabendo que para Deus nada é impossível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós não estamos fisicamente presentes uns com os outros, mas espiritualmente nós estamos ligados, vinculados uns aos outros, trabalhando, lutando e orando pela mesma causa. Deus te abençoe, siga as instruções dos governos, sigamos as instruções da sociedade médica, cuidemos dos idosos principalmente, porque são o grupo de maior risco, e ainda hoje eu colocarei um vídeo de um dos líderes de Israel atual, que diz como é que todos podem cuidar do idoso, sendo ele, o idoso, o maior grupo de risco, e que se o idoso estiver atento e ajudado, certamente a situação na vida dos idosos será bem diferente. Não esqueça, humilhe-se diante de Deus e ore diante de Deus, porque é a fórmula que Deus mesmo propõe a mim, a você e a todos nós. Eu desejo que todos vocês tenham uma excelente noite. Ao ouvir o louvor que a equipe vai estar ministrando, a mensagem que estamos ministrando, tenham todos uma boa noite, bem-vindos todos a este culto virtual. Esperamos que ele seja realmente uma bênção na sua vida. Boa noite a todos. Bem, irmãos, assim nós estamos encerrando o primeiro culto online da história da IBV Nova. Então, louve a Deus conosco. Sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar.
Bem, irmãos, e assim nós encerramos aqui esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas Ele pode continuar aí na sua casa. Continue neste momento de reclusão, adorando, louvando, orando, lendo a Bíblia e glorificando o nome do nosso Deus. Lembrando, não vá a um PG, não venha na igreja às quintas-feiras, não venha aos sábados e nem aos domingos. Fique em casa. Vamos obedecer essa ordem de reclusão. Fique em casa louvando a Deus. E qualquer novidade que tivermos, informaremos os irmãos via as nossas mídias. Boa noite e que Deus o abençoe.